A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney, aqui na cidade de Oxford, Inglaterra. É uma alegria muito grande poder, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 6. 6 e 7. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala assim, Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 e 7. De modo que tenho diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E se é ministério, seja em ministrar, se é e ensinar. Haja dedicação ao ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, primeira vez que eu me apresento como pastor e eu quero, compartilhar essa experiência com os irmãos. Eu venho desenvolvendo o ministério evangelístico há muitos anos, há mais de 25 anos. Eu venho desenvolvendo esse ministério evangelístico e por divina revelação, o Espírito Santo ele me deu um sonho. Há 2 dias atrás, eu tive um sonho que eu me vi ali, meu avô foi pastor há muitos anos, e eu me vi ali naquele sonho, dentro da igreja do meu avô, e ali eu era consagrado para o ministério da palavra, naquele sonho. E ali Deus me derramava unção para o ministério da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei com esse sonho na cabeça e hoje eu acordei, Quando eu acordei, o Espírito Santo, ele colocou essa palavra no meu coração. Uma confirmação do Espírito Santo. Ele colocou essa palavra assim, no meu coração. O tema dessa mensagem que nós vamos pregar hoje. Que nós devemos acreditar naquilo que Deus nos chamou para ser. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo falou no meu coração que eu deveria acreditar naquilo que Deus me chamou para ser. Louvado seja o nome do Senhor. E nasceu uma fé muito forte no meu coração, uma confirmação muito forte de que Deus está me chamando para o ministério da palavra. Que Deus está me derramando essa unção para o ministério da palavra. E por isso que daqui, para frente, eu sempre vou me apresentar aos irmãos como pastor Sidney. Amém? E eu quero compartilhar essa palavra com a sua vida, Nós devemos acreditar naquilo que Deus nos chamou para ser. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, aqui no começo, de modo que tenho diferentes dons. Meus irmãos, o chamado de Deus, ele é por divina revelação. Deus, ele nos revela o seu projeto, o seu propósito, A Bíblia nos fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Deus é que nos escolhe. E a Bíblia nos fala também que não é nós que escolhemos o Senhor, é Ele que nos escolhe. E de modo que tem diferentes dons. Meus irmãos, ministrar a palavra de Deus é um dom de Deus. Eu não venho aqui só para querer me promover, querer me aparecer. Não é isso. É porque é um dom que Deus nos deu. É um chamado de Deus que arde dentro da nossa alma. Que arde dentro do nosso coração de falar do seu amor, de falar da sua palavra. E o verdadeiro obreiro, o verdadeiro diácono, o verdadeiro evangelista, o verdadeiro missionário, o verdadeiro pastor, ele precisa viver aquilo que ele prega. E nós devemos viver aquilo que nós pregamos. O maior exemplo, meus irmãos, da confirmação de um ministério é você viver aquilo que você prega. É nós vivemos aquilo que nós pregamos e nós damos o nosso exemplo, o nosso testemunho.
Porque muitas das vezes o testemunho fala muito mais do que 1000 palavras. É o nosso testemunho. E eu me sinto maravilhado, eu me sinto honrado por Deus ter me dado essa confirmação ali, mostrando a igreja onde meu avô foi pastor por mais de... Acho que nessa igreja ele ficou mais de 25 anos, ou, se não me engano, mais de 30 anos ele ficou como pastor nessa igreja. E ali eu tive a oportunidade de criança, ver ele pregando, adolescente, jovem. Nas fases da minha vida eu vi o meu avô pregando a palavra de Deus, levando o evangelho de Cristo. E Deus me dá um sonho desse, me mostrando uma confirmação de derramar sobre a minha vida a unção pastoral. Me dando um sonho, me mostrando dentro da igreja do meu avô, sendo levantado para o ministério da palavra, sendo levantado como um pastor. E isso mostra uma confirmação na minha vida, que isso passa de geração em geração. Esse chamado, ele passa. É a herança que passa do Senhor para as nossas vidas. Como o pai passa a herança para o seu filho, o meu avô ele deixou um legado, ele passou uma herança espiritual para a minha vida, em exemplo de vida. E eu louvo a Deus por isso, por tudo aquilo que ele plantou no reino de Deus, por tudo aquilo que ele semeou no reino de Deus. E hoje eu tenho colhido muitas bênçãos através daquilo que ele semeou, do exemplo que ele me deu, né, de homem de Deus, de pastor, de servo do Senhor. Eu, quando eu tive a oportunidade de morar com meu avô ali um tempo, antes dele falecer, e meu avô era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ele acordava já velho, ele acordava de madrugada e orar. Depois, ali do almoço, ele almoçava, quando dava de tardezinha ele ia para a igreja orar. E à noite, antes de dormir, ele ia para a igreja e orava. A igreja era do lado da casa dele, mas era um homem de oração. Um homem que deixou um exemplo que marcou a minha vida. E agora, Deus me chama para uma nova fase da minha vida, me confiando nesse ministério pastoral, para que eu possa, assim, ministrar sobre a vida das pessoas, sobre a sua vida, a bênção de Deus. Continuar, né? Porque eu já vinha desenvolvendo esse ministério evangelístico, mas agora Deus me chama para uma nova fase, uma fase pastoral, aonde Ele quer crescer o meu ministério, desenvolver o meu ministério, para que esse ministério venha alcançar mais vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não está em nós, meus irmãos. Esse desejo que arde na nossa alma é algo que vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca esse desejo no nosso coração de pregar a sua palavra, de levar o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É um dom de Deus. É um dom. É como uma criança que nasce e desde pequeno começa a tocar um violão, ou um piano, né? Parece que aquela criança já nasce com aquele dom. E pregar a palavra de Deus é assim também, é uma herança que passa. Eu creio que eu herdei essa herança do meu avô, né? Eu herdei isso, essa unção de ministrar a palavra de Deus do meu avô, do meu falecido avô. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. E é um dom de Deus. É um dom do Espírito Santo de Deus. O nome do meu avô era pastor Santos Bonfá. Muitos ali a cidade de Caratinga. Ele começou ali na cidade de Caratinga. Depois pastoreou em São João do Oriente.
E ali, toda a região de Caratinga, ali, muitas igrejas, foi ele que abriu. Abriu várias igrejas. E hoje, muitas igrejas estão abertas até hoje. As igrejas que ele abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Deixou um legado, meus irmãos. Um legado espiritual. Né? A família Bonfá hoje é uma família que 90% da família é toda evangélica. Né? Devido ao legado evangélica, se não me engano, quase 100% da família. Né? Família, quase toda a família cristã, devido ao legado que meu avô deixou, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos cantora evangélica, a cantora Adriana Bonfá, é uma cantora evangélica, nós temos pastores na família, evangelista, missionários, pregadores, porque é um legado que passou, é uma herança que passou para a nossa família, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala assim, segundo a graça que nos foi dada. Então essa graça, ela vem de Deus. Essa unção, ela vem de Deus. Para levar a palavra de Deus. E se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então é o ministério pastoral profético. Né? Onde nós temos graça para profetizar, para levar a revelação da palavra, a profecia da palavra, para levar a sua vida à fé. A fé genuína, a fé verdadeira. E nós temos esse compromisso. Eu tenho esse compromisso com a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Então, meus irmãos, né? Deus me confia esse ministério de ministrar sua palavra, de ensinar sua palavra, de se dedicar à sua palavra. E o mesmo conselho eu dou para a sua vida. Não deixe as pessoas te jogar para baixo. Não deixe as pessoas desacreditar do seu ministério. Ninguém pode parar um verdadeiro adorador. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, vai cumprir a promessa de Deus na sua vida. E como Deus falou ao meu coração, acredita naquilo que eu te chamei para ser. E a mesma palavra eu falo para a sua vida. Acredita naquilo que Deus te chamou para ser. Porque você não foi chamado por homem. Você não foi escolhido por homem. Você foi escolhido pelo Senhor. Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, Ele vai colocar esse dom na sua vida. Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, Ele vai te preparar para esse ministério, para essa chamada missionária, para ser um evangelista. Ele vai te preparar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala, se é ministrar, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, se é ministrar, nós devemos ministrar. Muitos nessa hora, meus irmãos, foi chamado para o ministério, mas não tem ministrado. Não tem levado a palavra. Por isso que o verdadeiro pastor é aquele que tem compromisso com a palavra, é aquele que ministra a palavra. É aquele que leva a palavra de Deus, que leva as boas novas de salvação. Tem muitos pastores que estão como pastor somente com o nome e com a carteirinha, mas não tem exercido o seu ministério, não tem desenvolvido o seu ministério. E a palavra nos fala, se é ensinar, se é ministrar, ministra. Se é ensinar, ensina. Então a mesma palavra eu falo com a sua vida. Se Deus te escolheu para ministrar, ministra. Ministra a bênção de Deus. Ministra a profecia. Ministra cura sobre a vida das pessoas, cura espiritual, cura física.
Profetiza bênção sobre a vida das pessoas, sobre os casamentos, sobre as famílias, sobre os lares, sobre a vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Que você venha ministrar. Que você venha ministrar sobre a vida das ovelhas feridas, que estão machucadas. Que você venha ministrar sobre aqueles que estão necessitados, precisando de ajuda. Ajuda psicológica, ajuda espiritual, ajuda material, que você venha exercer o verdadeiro ministério da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Como Jesus disse, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E que nós venhamos cuidar das ovelhas. Cuidar das feridas das ovelhas. Cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Orientar os jovens, os adolescentes, as crianças, na doutrina da palavra, no ensinamento da palavra, na verdade da palavra. Instruir os casais. Cuidar dos mais velhos, dos órfãos, das viúvas, cuidar dos necessitados. Que você venha exercer esse ministério. Sempre ter uma palavra de conselho, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Muitas das vezes, nós pastores, nós temos que, muitas das vezes, até exortar as pessoas, levar uma palavra de exortação, mas com amor, com misericórdia. Levar uma palavra de exortação, mas mostrando o amor de Cristo, mostrando a misericórdia de Deus para as pessoas. Que você venha cuidar dos idosos. Ter uma palavra de refrigério, uma palavra de bálsamo, para que assim aqueles que estão idosos venham também ser confortados pela sua palavra, a sua fé venha ser confortada, né? Aqueles que estão mais velhos, mais idosos, que nós venhamos cuidar dessas pessoas, cuidar com carinho, com amor, com dedicação, levando sempre uma palavra de refrigério, uma palavra de que venha acalentar a alma do necessitado, sempre confortando aqueles que sofrem perdas na família, perda de familiar, perda do seu ente querido. Sempre ter uma palavra de consolo, de refrigério. Que Deus venha nos dar essa graça, meus irmãos. Porque a graça de Deus, ela nos basta. Que nós venhamos buscar essa graça, essa unção, para ministrar a palavra de Deus, para levar o amor de Cristo, para levar a salvação do Senhor Jesus aos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala aqui, em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você venha levar a palavra de Deus para trazer fé ao coração das pessoas. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você estiver levando a palavra de Deus, que você venha levar fé aos corações. Levar sempre uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de encorajamento às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me comprometo a continuar levando essa palavra à sua vida. A continuar exercendo agora esse ministério pastoral. Uma nova fase da minha vida. E eu louvo a Deus
que esse chamado, que essa nova fase da minha vida vem por revelação divina, vem por orientação de Deus. Não se preocupe com o que as pessoas pensam de você, preocupe com o que Deus está pensando da sua vida. Não se preocupe com as críticas. Não deixe as pessoas te jogar para baixo. Não deixe as pessoas desacreditar do seu chamado, do seu ministério. Mas nós devemos acreditar naquilo que Deus nos chamou para ser. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você venha levar a palavra de Deus. E que a palavra de Deus venha trazer fé aos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala aqui em Efésios 4. Efésios 4, 11. A palavra do Senhor nos fala. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, meus irmãos, Deus, há muitos anos atrás, ele me confirmou o ministério evangelístico. E agora, ele me confia, o ministério pastoral. E eu, por isso, agora vou me apresentar como pastor Sidney, debaixo de uma revelação divina de Deus. Eu não preciso de uma carteirinha de membro. Eu não preciso de uma confirmação humana. Mas eu preciso da confirmação de Deus na minha vida. Eu preciso acreditar naquilo que Deus me chamou para ser. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele me chamou para ser um verdadeiro adorador. Ele me chamou para ser um verdadeiro missionário. Ele me chamou para ser um verdadeiro evangelista. Ele me chamou para ser um verdadeiro pastor. E Ele me chamou para ser um ganhador de almas. E é esse o chamado de Deus para a minha vida. É ganhar almas. Título, meus irmãos. O título, ele se torna importante naquilo que você exerce. Mas se você não exercer o chamado que Deus te chamou para exercer, de nada vai adiantar o título. Nós devemos ser pastores, mas nós devemos praticar aquilo que Deus nos chamou para praticar. Nós devemos acreditar naquilo que Deus nos chamou para ser. E quando nós acreditamos, nós confiamos em Deus, nós descansamos em Deus, nós exercemos a função que Deus nos confiou. E é isso que eu quero passar para a sua vida. Que você venha exercer a função que Deus te acreditou, que Deus te confiou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Acredite naquilo que Deus te chamou para ser. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. E o meu coração está transbordando de alegria. E eu quero profetizar sobre a sua vida a bênção apostólica. Despedir da sua vida com a bênção apostólica. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, confirma sobre as nossas vidas, Senhor Deus, o nosso chamado. Confirma, Senhor Deus, esse chamado pastoral sobre a minha vida. E que a bênção do Senhor venha estar presente sobre a minha vida. Que a graça do Senhor venha estar presente sobre a minha vida. Para ministrar a tua palavra. Para continuar levando a tua palavra, o teu evangelho. Porque a tua palavra nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E que eu venha ter compromisso, Senhor Deus, em ministrar a tua palavra ao necessitado, aquele que precisa de ouvir a tua palavra, aquele que está necessitado, aquele que está fraco, e que a tua palavra venha impactar vidas, venha salvar vidas, venha transformar vidas. Senhor Deus, nós oramos assim, pedimos a tua bênção, e que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, que o amor de Cristo
Vem repousar sobre toda a igreja de Deus, sobre todo Israel de Deus, agora e para todo sempre, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. A todos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe através dessa palavra e que você venha acreditar no chamado de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.